Depois desse textão que eu compartilhei aqui com vocês, Larissa e Clarissa, cadê? Temos Basília também? Quero poder ouvi-las. Ah, não, por enquanto a Larissa e a Clarissa. Minha gente, bom, Clarissa, ordem cronológica enorme, né? E é importante que, mesmo que a gente se alongue fazendo a explicação, que sejam dadas essas explicações para ambientar sobre tudo aquilo que foi feito e analisado pela PF e que trazem muitos aspectos bem sensíveis para a defesa. E justamente, né, Elisa, essa cronologia é o que ajuda a gente a fazer um emaranhado ali que, de fato, coloca toda essa operação muito perto do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele. É só quando a gente tem essa cronologia, essa linha do tempo bem desenhada, que a gente vê a participação, a suposta participação, a proximidade desses dois agentes de toda essa operação para venda de presentes. Aí, citando alguns exemplos dentro dessa linha que são extremamente relevantes. O fato de que quando a gente fala daquele episódio lá das joias que ficaram paradas no aeroporto, ficaram retidas pela Receita Federal, lembra? Aquele conjunto, colar e tal, aqueles brincos, aquele monte de brilhante. Quando a gente fala daquilo, a gente lembra que tem uma história, vinda já das investigações anteriores, de que houve uma tentativa de Mauro Cid de recuperar aquelas joias, né? Isso aconteceu, curiosamente, pouco antes de ele embarcar com o ex-presidente Jair Bolsonaro para os Estados Unidos com 4 conjuntos de presentes no avião. Então, olha só o quanto o fato da gente ter essa cronologia pode dar uma visão totalmente diferente desses acontecimentos. Uma coisa é, Mauro Cid está lá tentando recuperar as joias da Receita, que foram retidas na Receita Federal, argumentando, não, olha, está preso, a gente precisa devolver isso para o acervo antes do ex-presidente Jair Bolsonaro sair do presidente sair do cargo. Imagina, a gente está fazendo o jogo certinho aqui, né? Estamos querendo devolver isso, fazer com que tudo corra dentro do que é correto. E aí a gente observa que, ao mesmo tempo, estava sendo organizada toda uma operação para tirar vários presentes, vários conjuntos de joias do Brasil dentro do avião presidencial. Então, é claro que fica no ar ali a ideia de que aquele conjunto, aquele colar tal, também entraria nesse jogo. Ou seja, quando a gente estabelece essa linha do tempo, tudo fica mais perto de Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele. Pois é, e quando a gente expôs ali a cronologia, né, Larissa, sobre um dos itens que foi para a mão de Mauro Cid, depois que Frederico Wassef foi atrás desse item e tudo mais, ele vai... A gente vai conhecendo mais contornos, né, dessa investigação que vão deixando a investigação ainda mais real. E mais pessoas também, né? Vão aparecendo novos nomes. Quando a gente lê, em especial, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, de 105 páginas, autorizando a operação da PF na última sexta-feira, vão aparecendo diversos nomes que até então, para a gente, não eram tão conhecidos. É verdade. Porque, querendo ou não, o próprio Cid já... Como a gente disse, já está preso. Ele era conhecido na época do governo por estar sempre ao lado de Bolsonaro, como também já está preso por aquele outro escândalo dos cartões de vacinação. E nessa decisão vão aparecendo outros nomes que vai levando a polícia a tentar chegar a até que ponto tinha... Primeiro, de quem vinham as ordens e até que ponto mais pessoas estavam envolvidas. Tanto que a Polícia Federal tem uma suspeita, as investigações apontam para isso, claro, as investigações vão continuar, de que o próprio gabinete adjunto de documentação histórica também estaria envolvido, como a gente falou mais cedo. Quando você vai citando as joias, né, e os relógios, 2 relógios foram vendidos. Um que a gente falou muito antes mesmo dessa operação, porque já se sabia da existência, foi mais pública essa existência, que era daquele Rolex. Por quê? Porque fazia parte dos 3 estojos da Arábia Saudita. Eram 3. Um ficou preso ali, como vocês mostraram, muito tempo na Receita Federal. Os outros 2 nessa investigação aparecem como sendo realmente negociados. E esse relógio que está na tela agora fazia parte de um desses estojos que chegaram ali via Arábia Saudita, que foram presentes da Arábia Saudita. Mas o outro relógio, a polícia até acredita que de fato foi vendido, mas nem se sabia da existência dele antes dessa operação, porque de acordo com essa decisão ele não passou pelo gabinete adjunto de documentação histórica, que é o que a polícia desconfia de todo um esquema envolvendo inclusive esse gabinete que deveria ser responsável por protocolar, anotar tudo que o presidente da República recebesse e fazer uma análise do que poderia ficar
na posse do então presidente da República, Jair Bolsonaro, e o que não deveria ficar. Mas esse relógio não chegou nem a ser analisado. Tanto que nessa decisão, eu estava pegando aqui, conferindo, eles falam, até o presente momento, não há indícios de que esse relógio tenha sido recuperado pelos investigados. Não se sabe nem qual foi, de fato, o fim desse outro relógio, porque faltou informação, faltou protocolo. Mais um detalhe ali que na linha de investigação, nessa linha cronológica que a gente está mostrando e comentando aqui, de que tinha muita gente envolvida nesse processo como um todo, até dificultando a informação do que Bolsonaro vinha recebendo enquanto presidente da República e o que ele poderia estar se desfazendo, tentando vender. Muita coisa se sabe que foi vendida até pelo fato do trabalho da imprensa. Vale a gente relembrar, o jornal Estado de São Paulo deu essa notícia em primeira mão na época, de que Bolsonaro teria recebido esses estojos da Arábia Saudita e que, inclusive, teria tentado recuperar aquele na Receita Federal. Tanto que, a partir daí, tem muitas provas dessa tentativa dos envolvidos de recuperar o que já tinha sido vendido. Porque foi depois dessa reportagem que o Tribunal de Contas da União vem com esse trabalho pedindo informações e pede para que sejam devolvidos esses itens que foram dados de presente pela Arábia Saudita. E aí, então, que começa essa operação resgate por parte dos envolvidos, de acordo com as investigações, e ali se tem muitas provas dessa operação resgate, até o que estaria ajudando a Polícia Federal nessa operação. Elisa. Inclusive as trocas de mensagens, né? Quando a gente observa essas trocas de mensagens e trazendo aqui com vocês, dia tal, no horário tal, Clarissa, como a gente falou agora há pouco, as mensagens mostram que, por exemplo, Mauro Cid e o Osmar Crivellati, também ajudante de ordens de Bolsonaro, eles trocaram uma mensagem e se falaram antes da viagem para combinar o encontro e que Cid tinha receio de ser parado com as joias sem cadastro. Ou seja, pela troca de mensagens, você vê que existe uma insegurança de ser parado com as joias, então isso evidencia que havia um problema ali.